Eu deito a cabeça no travesseiro e, antes de fechar os olhos, deixo que uma frase simples ecoe dentro de mim. Eu já sou. Apenas 2 minutos sustentando essa vibração são suficientes para que minha realidade comece a se reorganizar. Não é esforço, não é técnica complicada, é apenas lembrar que, antes de adormecer, minha mente entra em um estado em que o impossível se torna acessível. Eu percebo que, nesse instante entre o consciente e o sono, minha mente não questiona, não duvida, não resiste. Ela apenas recebe. É como se fosse um portal aberto esperando que eu plante a semente certa. E quando digo "eu já sou", estou plantando dentro de mim a certeza de que já possuo aquilo que antes parecia distante. Esse pequeno gesto muda tudo, porque antes eu adormecia carregando preocupações, medos e lembranças do que faltava. Agora, adormeço carregando uma nova identidade, uma nova vibração. E é essa vibração que o campo quântico reconhece, reorganizando lentamente as peças da minha vida. Não é sobre o amanhã, é sobre o agora. Não é sobre esperar que algo aconteça. É sobre declarar que já acontece dentro de mim. 2 minutos, uma frase, e todo o meu corpo começa a responder. Eu sinto a respiração mais leve, o coração mais calmo, e a energia se abrindo como se estivesse preparando o caminho para um novo amanhecer. Quando fecho os olhos e sustento por apenas 2 minutos a frase "eu já sou", percebo que algo dentro de mim começa a se transformar. Não é apenas uma ideia, é uma vibração. Essa frase não aponta para o futuro. Ela me ancora no presente. É como se cada palavra fosse uma chave, abrindo uma porta invisível. E essa porta me leva a um estado em que a vida deixa de ser uma luta e começa a ser um fluxo. Eu percebo que nesse espaço entre estar acordado e adormecer, minha mente deixa de lado a rigidez. Ela já não questiona, já não se apega ao que falta, já não cria barreiras. Em vez disso, ela recebe cada afirmação como verdade. E nesse instante, "eu já sou" deixa de ser frase para se tornar realidade gravada na minha consciência. Sinto que é como plantar sementes em solo fértil. Durante o dia, o solo da mente está cheio de ruídos, opiniões e resistências. Mas à noite, antes do sono, o solo está aberto, limpo, pronto para receber. E tudo o que eu escolho repetir nesse instante começa a germinar dentro de mim, reorganizando lentamente a forma como vejo e vivo minha vida. O mais incrível é que não preciso de muito tempo. Apenas 2 minutos são suficientes. Porque não é a quantidade que importa, mas a qualidade do que vibro. Quando digo "eu já sou", digo com presença, digo com verdade, digo como quem declara que já não está pedindo, mas lembrando. Nesse momento percebo que meu corpo responde. A respiração se torna profunda, o coração desacelera e uma sensação de calma me envolve. É como se cada célula recebesse a instrução dessa frase. E enquanto meu corpo relaxa, sinto que estou entregando ao universo um sinal claro. Eu já sou aquilo que desejo viver. Eu compreendo que esse instante antes de dormir é precioso. É como uma fronteira entre 2 mundos. O mundo do consciente, que sempre quer controlar, e o mundo do inconsciente, que cria realidade sem esforço. Ao repetir "eu já sou", atravesso essa fronteira de maneira consciente, escolhendo o que quero que floresça. Percebo que, enquanto muitos adormecem com preocupações, eu posso escolher adormecer com criação. Posso usar esse espaço como um laboratório invisível, onde reorganizo minhas emoções, meus pensamentos e até minha energia. E ao fazer isso, sinto que minha realidade inevitavelmente começará a se reorganizar também. Esse é o segredo que poucos conhecem. A mente não dorme. O corpo descansa, mas a mente continua criando. E tudo aquilo que eu planto nos últimos instantes antes do sono se multiplica durante a noite. É por isso que esses 2 minutos são tão poderosos. Eles são sementes que germinam enquanto durmo. E assim, ao sustentar "eu já sou", por apenas 2 minutos antes de dormir, percebo que não estou apenas adormecendo. Estou me entregando a um processo invisível de reorganização. É como se minha realidade inteira começasse a se ajustar, silenciosamente, para refletir a vibração que escolhi carregar para o meu sono. Ao repetir "eu já sou", antes de dormir,
Percebo que não estou afirmando algo distante, mas me conectando ao que já existe em mim. Não preciso projetar para o futuro, porque o futuro se organiza a partir do estado que escolho sustentar agora. Essa frase é uma âncora, um lembrete de que tudo aquilo que busco já vibra no meu interior. Sinto que essa simplicidade é o que dá força à prática, porque a mente está acostumada a complicar, a querer fórmulas, a buscar passos complexos. Mas o coração entende o simples. Eu já sou é simples o bastante para atravessar o consciente e se fixar diretamente no inconsciente, onde a criação acontece. A cada repetição, percebo que não estou criando algo novo, mas retirando as camadas que me impediam de enxergar o que sempre esteve disponível. É como se a frase abrisse espaço dentro de mim, dissolvendo resistências e permitindo que a energia da abundância, do amor e da paz ocupem esse lugar. O mais poderoso é perceber que não preciso acreditar plenamente no início. Basta repetir com presença. Basta me entregar ao sentimento. Aos poucos a mente se acostuma. O corpo reconhece e o inconsciente aceita como verdade. E quando isso acontece, a frase deixa de ser um exercício e se torna uma identidade. E nesse instante compreendo. O segredo não é pedir, nem esperar, mas declarar. Porque ao declarar, eu já sou, mesmo por 2 minutos antes de dormir, minha realidade começa a se reorganizar para refletir exatamente aquilo que sustento em vibração. Quando me entrego ao sono após repetir eu já sou, percebo que não estou apenas descansando, estou criando. Durante o dia, minha mente consciente filtra, julga, duvida. Mas à noite, o inconsciente assume o comando, e tudo o que deixei plantado nos minutos finais se multiplica em silêncio. É como se meu corpo dormisse, mas minha energia continuasse trabalhando em outra dimensão. Entendo que o sono é o espaço onde minha realidade se reorganiza. Cada emoção sustentada antes de dormir se expande. Cada pensamento se repete em profundidade. Cada palavra ecoa no invisível. Se adormeço em medo, acordo em tensão. Se adormeço em gratidão, desperto em abundância. E quando adormeço na vibração de eu já sou, o universo inteiro começa a ajustar os fios invisíveis da minha vida. Essa percepção me dá responsabilidade. Eu escolho com que energia adormeço, porque sei que ela se tornará o solo da minha criação. Não é sobre o que acontece enquanto estou acordado, mas sobre o que cultivo nesse instante sagrado em que atravesso a porta para o sono. É ali que a reorganização começa, e é ali que eu declaro ao campo quântico a realidade que desejo viver. Quando digo eu já sou, e deixo que essa vibração me acompanhe no sono, percebo que não preciso mais controlar nada. O segredo não está em forçar, mas em permitir. Durante o dia, gasto energia tentando organizar cada detalhe, mas à noite, nesse instante sagrado, apenas solto. Essa entrega silenciosa abre espaço para que forças maiores atuem em meu favor. Entendo que a mente consciente sempre quer explicações, quer provas, quer caminhos lógicos. Mas o campo quântico não responde à lógica, responde à vibração. E quando adormeço repetindo eu já sou, não estou negociando, não estou implorando, apenas estou vibrando em certeza. Essa certeza silenciosa é mais poderosa do que qualquer esforço. Nesse estado, descubro que confiar é a chave. Confiar que meu corpo sabe se curar, que minha mente sabe se reorganizar, que o universo sabe responder. Eu não preciso estar no controle, porque já existe uma inteligência maior que age quando eu descanso. E é nesse descanso que minha realidade começa a se alinhar ao que declaro ser. Ao repetir eu já sou, antes de dormir, percebo que não estou apenas criando pensamentos positivos, mas assumindo uma identidade. Não é sobre desejar algo distante, mas sobre declarar que já existe em mim. Essa simples mudança reorganiza não apenas minha mente, mas também a forma como meu corpo reage e como o universo me responde. Sinto que cada palavra penetra fundo, como se gravasse em meu inconsciente uma nova versão de quem eu sou. Não é mais a identidade marcada pelas limitações do passado, mas uma identidade livre, plena, alinhada com aquilo que realmente desejo viver. É como se o eu antigo se dissolvesse suavemente
dando espaço para o eu verdadeiro florescer. Essa prática me mostra que não sou definido pelo que aconteceu, nem pelo que falta, mas pelo que escolho sustentar agora. Ao declarar "eu já sou", eu retiro o poder das circunstâncias e devolvo esse poder a mim. E quando isso acontece, até o impossível encontra uma brecha para se manifestar. Ao repetir "eu já sou" nesses minutos antes de dormir, percebo que algo começa a se mover além do que consigo ver. É como se fios invisíveis estivessem sendo reorganizados, conectando pessoas, situações e oportunidades que irão se alinhar ao meu novo estado de ser. Não vejo com os olhos, mas sinto no coração que tudo já está em processo de ajuste. Compreendo que a realidade externa não muda de imediato, mas se reposiciona silenciosamente. O campo responde à vibração que escolho sustentar, e o descanso da noite é o tempo perfeito para que essa reorganização aconteça. Enquanto meu corpo dorme, a energia continua trabalhando, dissolvendo resistências e abrindo espaço para novas possibilidades. Essa percepção me traz paz. Não preciso me preocupar em como, quando ou de que forma as coisas vão se manifestar. Basta confiar que, ao dormir com a frase "eu já sou" impregnada em mim, o universo já recebeu minha ordem silenciosa. E essa ordem começa a transformar minha realidade de dentro para fora. Quando repito "eu já sou", nesses 2 minutos antes de dormir, percebo que algo se move dentro e fora de mim, ainda que meus olhos não consigam enxergar. É como se fios invisíveis começassem a se alinhar, como se uma nova arquitetura fosse construída em silêncio no campo quântico. Essa frase simples se torna uma ordem vibracional que reorganiza minha vida em níveis sutis, preparando o terreno para que aquilo que sustento no coração se manifeste no mundo físico. Entendo que não é magia, não é ilusão. É uma lei invisível que responde ao que vibro, não ao que apenas penso superficialmente. Quando adormeço repetindo "eu já sou", não estou apenas imaginando algo, estou impregnando o meu inconsciente com uma nova identidade. E o inconsciente, conectado ao campo quântico, começa a emitir essa frequência durante toda a noite. Enquanto meu corpo repousa, percebo que o sono se torna então um aliado sagrado. O corpo descansa, mas a energia continua ativa, sustentando a criação. É como se eu enviasse um sinal ao universo e, durante a noite, esse sinal fosse amplificado 1000 vezes. Enquanto durmo, o campo reorganiza situações, aproxima oportunidades, dissolve bloqueios, e eu desperto mais leve, mais centrado, mais alinhado com aquilo que declarei. A beleza desse processo está no fato de que não preciso forçar nada. Não preciso saber como tudo vai se encaixar. A vibração que escolho sustentar é suficiente para colocar em movimento forças invisíveis. Essa entrega, feita no silêncio da noite, vale mais do que horas de preocupação, porque a preocupação prende, mas a entrega liberta, e é na liberdade que a criação acontece. Quando adormeço com a vibração de "eu já sou", o universo já entende que não estou pedindo, mas assumindo. Essa diferença muda tudo. Pedir mantém a distância entre mim e o que desejo. Assumir aproxima porque declara que já existe em mim. Essa é a reorganização invisível. Sair do estado de falta e entrar no estado de posse interior, antes que a realidade externa me mostre qualquer prova. É nesse ponto que compreendo que cada noite é uma oportunidade de renascimento. Posso escolher adormecer preso ao que falta, ou adormecer livre no campo de infinitas possibilidades. E quando escolho o segundo, minha energia se alinha a um fluxo diferente. Sinto que não sou mais refém das circunstâncias, mas parte ativa de uma inteligência maior que age mesmo quando descanso. Esse processo me ensina a confiar, porque confiar é permitir que algo além da minha mente limitada assuma o controle. Confiar é aceitar que há uma ordem mais sábia do que a que consigo planejar. E cada vez que digo "eu já sou" antes de dormir, eu abro mão do medo, abro mão da dúvida e entrego ao campo a liberdade de reorganizar tudo a meu favor. A cada manhã, ao despertar, percebo sinais sutis dessa mudança. Uma sensação de leveza, uma sincronicidade inesperada, um encontro que faz sentido. São pequenas pistas de que a realidade já está se ajustando à vibração que sustentei na noite anterior.
Essas pistas me mostram que não preciso controlar nada, apenas continuar repetindo, noite após noite, essa simples verdade. E assim compreendo que nesses 2 minutos antes de dormir, carrego em minhas mãos uma chave poderosa. Uma chave capaz de transformar não apenas o meu descanso, mas toda a minha vida. Porque a realidade externa sempre se reorganiza para refletir a vibração interna que escolhi sustentar. E quando essa vibração é "eu já sou", não há nada que possa impedir a manifestação do que já existe em mim. Quando repito "eu já sou" antes de dormir, sinto que não é apenas a minha energia que muda, mas toda a realidade que me cerca começa a se reorganizar em silêncio. É como se a frase ecoasse além do meu corpo, alcançando o espaço ao meu redor e ajustando cada detalhe invisível. Percebo que não estou apenas criando um pensamento positivo, mas enviando ao universo uma declaração definitiva sobre quem sou. A força dessa prática está na simplicidade. Apenas 2 minutos sustentando essa frase são suficientes para gerar um impacto profundo. Não preciso de horas de esforço. Não preciso de técnicas complexas. Basta a verdade que carrego no coração. Quando digo "eu já sou", mesmo em silêncio, é como se um comando fosse registrado em minha essência. Um comando que não pode ser apagado. Sinto que cada noite se torna uma oportunidade de renascer. O corpo repousa, mas a alma desperta para uma nova identidade. Adormeço deixando para trás as máscaras antigas, as crenças limitantes e os medos que já não servem. E acordo com a sensação de que algo dentro de mim se expandiu, como se tivesse dado um passo adiante em direção à vida que escolho viver. Percebo também que não sou mais prisioneiro do passado. Antes carregava as histórias que me pesavam, repetia os erros que me definiam. Mas quando digo "eu já sou", não estou mais ligado ao que fui. Estou declarando uma nova versão de mim mesmo, e essa versão começa a organizar o amanhã de acordo com a frequência que sustentei ao adormecer. A cada repetição, sinto o coração se abrir mais. É como se o corpo inteiro entendesse que não há mais espaço para dúvida, apenas para certeza. E essa certeza não vem de provas externas, mas da vibração interna que se torna inabalável. Quando adormeço nesse estado, percebo que desperto mais forte, mais confiante e mais alinhado com meu propósito. É nesse processo que descubro o verdadeiro poder de criar realidades. Não é lutar contra o que existe, mas sustentar dentro de mim o que quero viver. E quando o campo recebe esse sinal claro, ele começa a mover tudo ao meu redor. Pessoas aparecem, caminhos se abrem, oportunidades surgem. Nada é coincidência. Tudo é resposta à vibração que plantei no sono. Essa prática também me ensina a soltar o controle. Eu não preciso forçar o resultado. Não preciso exigir quando ou como ele virá. Apenas preciso confiar que a realidade já está se reorganizando a meu favor. A confiança se torna o descanso mais profundo. E o descanso se torna a energia mais criadora. Cada manhã, quando desperto, percebo pequenos sinais dessa transformação. Às vezes é um sentimento diferente. Às vezes é uma sincronicidade inesperada. Esses sinais são lembretes de que a frase que sustentei antes de dormir continua viva, vibrando além da noite. É um processo que não se interrompe, porque a energia nunca para de trabalhar. E assim compreendo, ao dizer "eu já sou", nesses 2 minutos antes de dormir, não estou apenas encerrando o dia. Estou iniciando uma nova realidade. Uma realidade que se reconstrói peça por peça, não a partir do esforço, mas da vibração. E quando assumo essa verdade, percebo que minha vida inteira começa a renascer comigo, noite após noite, em cada amanhecer. Quando fecho os olhos e sustento a frase "eu já sou", antes de dormir, compreendo que estou entregando ao universo mais do que palavras. Estou entregando uma identidade. Essa identidade atravessa o sono e continua ativa, vibrando em mim enquanto meu corpo descansa. E ao despertar, percebo que já não sou o mesmo. Algo em mim se expande silenciosamente, e minha realidade responde a essa nova vibração. A reorganização não acontece de forma ruidosa, mas de maneira sutil, como quem move as peças de um quebra-cabeça durante a noite. Quando acordo, percebo que certas coisas já não têm o mesmo peso, que antigos medos já não me prendem da mesma forma. Esse é o poder da frase.
Ela não apenas acalma a mente, mas reprograma a energia que sustenta minha vida. Compreendo então que o segredo não está no esforço exagerado, mas na entrega. Apenas 2 minutos antes de dormir são suficientes para abrir um portal invisível, onde meu inconsciente se torna terreno fértil para a criação. É nesse espaço que o impossível começa a ganhar forma, porque já não preciso pedir. Eu declaro. E quando declaro, a realidade se ajusta. Essa prática me ensina que a verdadeira transformação acontece de dentro para fora. Não é o mundo que muda primeiro. Sou eu. Quando mudo a vibração, o mundo apenas reflete. E essa é a chave que poucos entendem. A realidade externa é apenas um espelho do estado interno que escolho sustentar. Ao repetir, eu já sou, percebo que a vida não me define pelas circunstâncias, mas pela energia que escolho carregar. E quando essa energia é firme, constante e verdadeira, até as circunstâncias mais desafiadoras começam a se reorganizar. O campo responde, não as minhas palavras soltas, mas a vibração profunda que declaro como identidade. Cada noite se torna então um ato de criação. Eu não apenas descanso, eu me recrio. Não apenas encerro um dia, eu inicio um novo. Esse processo silencioso me lembra que todo amanhecer é uma oportunidade de renascer alinhado com quem eu realmente sou, e não com as limitações que aprendi a acreditar. Percebo que não estou sozinho nesse processo. Existe uma inteligência maior, um campo invisível que responde à vibração de cada coração. Quando me conecto a ele com a frase "eu já sou", sinto que me torno parte de algo muito maior. Essa conexão me dá paz, confiança e certeza de que a vida está sempre me apoiando. E assim, noite após noite, minha realidade se reorganiza sem esforço. Não preciso correr atrás de provas externas, porque já as carrego dentro de mim. Tudo o que preciso fazer é sustentar a vibração, confiar no processo e permitir que a criação aconteça. A vida responde àquilo que vibro, e não ao que apenas desejo em silêncio. Agora compreendo plenamente. O segredo está em 2 minutos, uma frase e uma entrega. Quando digo "eu já sou" antes de dormir, não estou apenas repetindo palavras. Estou escolhendo a identidade que quero viver. Estou permitindo que minha energia desenhe, durante a noite, a realidade que vou encontrar ao despertar. Essa é a chave. Essa é a prática. Essa é a verdade que transforma.